A gente sempre, durante a nossa caminhada, a gente tenta fazer desse período que a gente se encontra aqui, promover o máximo de experiência relevante para cada um de nós. E tudo conta. Eu gosto quando Paulo fala, e já afirmei isso aqui várias vezes, Deus não precisa disso aqui. Deus não precisa de uma sala, de um espaço, de uma geografia. Deus não precisava de um Éden. Deus não precisava de um homem, de uma mulher. Deus é Deus. Nós temos a oportunidade de existir e, em existindo, conhecê-lo. E saber que a relação e o relacionamento entre nós fala muito mais da divindade do que nós imaginamos. Então a gente precisa se aperfeiçoar na capacidade de se relacionar. E relacionar com quem nos faz bem é sempre fácil. É sempre muito fácil. O difícil é a gente se relacionar com o diverso, com a diversidade, com aquele que eventualmente a gente não se identifica de cara. Mas aí é preciso ter em cada um o desafio de saber se conhecer, tentar resgatar essa imagem do próximo que te faz criar uma distância, tentar resgatar para que esse espaço diminua e deixar que vínculos vão acontecendo. Porque a ceia, entre outras coisas, fala disso, de esperar uns pelos outros, de caminhar uns com os outros. E eu falava que hoje é uma noite de rito, é uma noite que a gente traz à memória coisas importantes para a gente. E o que é mais importante do que carregar a imagem e a semelhança de Deus? Você já parou para pensar nisso com a seriedade necessária? De quais são as implicações de ser alguém à semelhança e à imagem de Deus? E a pergunta é, será que a gente no nosso dia a dia alcança esse potencial? Será que as nossas produções, as nossas manifestações falam desse lugar? Será que quando a gente fala, pensa, se expressa, quando a gente produz os nossos pensamentos ou realiza coisas, será que isso se identifica com a imagem de Deus carregada em nós? Possivelmente não. Porque somos seres caídos, ambíguos, devastados. O aparato mental, espiritual, toda a tecnologia de sensibilidade para poder perceber e discernir as coisas foi devastado. Então a gente não pensa direito, a gente não discerne direito, a gente não interpreta direito. E a nossa esperança é que a palavra da verdade, o Evangelho em nós, vá nos limpando, vá clareando as coisas. E a nossa cooperação é importante, porque nós somos cooperadores, é o que a palavra fala. Cooperadores nessa trajetória. A gente precisa crescer. Crescer em entendimento, crescer em conhecimento, crescer no conhecimento de Deus e crescer no conhecimento de quem nós somos. E é por isso que eu queria convidá-los ao Evangelho. Mateus 16. Versículo 13. Versículo 13. Vamos ao Evangelho, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem
que eu sou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou em algumas versões do Hades, não poderão vencê-las. Até aí. Vamos orar. Senhor, a gente necessita de Ti. A nossa alma tem sede de Ti. Nosso espírito é faminto de pão que vem de Ti. Senhor, que o Teu Espírito nos console e crie um ambiente necessário no nosso interior para acolher a Tua palavra e que ela produza o que lhe é próprio, Pai, em cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ia falando que da necessidade de sermos conforme a imagem do Seu Filho, porque se a gente fosse resumir qual é a vontade de Deus para a gente, em termos de vontade de Deus, nós, a Igreja Evangélica, já passamos por muitas histórias, né? De qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem de tudo. Então, dependendo da cultura, ou do gueto, ou do curral evangélico a qual a gente foi submetido, isso ganhou muita ênfase. Então, fazer tudo conforme a vontade de Deus era um foco. E tinha também aquela história de ficar no meio da vontade de Deus. Você tinha a vontade e tinha o meio dela, né? Tipo, você tinha o centro, né? O epicentro. Então você tinha que ficar meio que ver se no radar você estava localizado ou não. Mas resumindo a história, a vontade de Deus é que todos nós sejamos conforme a imagem do Seu Filho. Simples assim. Deus quer que todos nós sejamos conforme o Seu Filho. Quer que todo homem seja conforme o Filho do homem. Que tenha a capacidade de lidar com a realidade. E realidade é isso aí, é o que está dado para a gente. É o nosso dia, é o sol, é a lua, é a terra. São os fatos que nos acontecem. Que todos nós fôssemos capazes de lidar com o dia a dia, com inteireza, com integridade, com clareza, conforme o Filho do Homem o é. Ele foi plenamente alinhado. Nós somos relativos. A nossa subjetividade é muito esquisita. Jesus era capaz de olhar e ver o que era. A gente não, a gente se sabota o tempo todo. Mas a vontade de Deus para cada um de nós é sermos conforme a imagem do Seu Filho. Sermos conforme Ele é. E se nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, quanto mais a gente conhece Jesus, mais nós temos argumentos para saber como que é que a gente deve ser. Concorda? Então, quanto mais eu olho para Jesus, mais eu sei o potencial que eu tenho de ser. Eu tenho referências, eu tenho indicadores, eu tenho exemplos. E a pergunta que Jesus faz aos discípulos é uma pergunta necessária hoje a gente também. Ele perguntou, olha, quem é que o pessoal diz que é o Filho do Homem? E existia em Israel naquela época a expectativa que viesse de fato um libertador, um salvador. A história de Israel passava, desde Moisés até aquele momento, eles passaram por uns bons bocados, mas eles experimentaram um período de refrigério em Davi, mas depois vieram as nações invasoras e esculhambou tudo. E na mente e no imaginário deles, eles esperavam um Redentor, que pudesse restaurar a antiga ordem, restaurar a política, o reino, e trazer liberdade àqueles que agora, nesse momento aqui, quando Jesus fala com eles,
trouxesse liberdade a eles, porque eles ali estavam sobre a dominação romana. Não podiam mais adorar como adoravam, tinham que fazer adaptações, tinham que se submeter a alguns julgos. De fato, existia na alma e no imaginário dos israelitas a necessidade de ver e de esperar por um Messias libertador que instaurasse um reino de justiça, paz e misericórdia e verdade. E daí Jesus pergunta: quem que o povo diz que eu sou? Mas por quê? Porque Jesus estava fazendo um monte de coisa nesse período aí. Jesus começou e não parou. Ele começou a se apresentar. Se você ler os capítulos antecedentes, ele se apresenta e começa a curar, a fazer milagres. Contou um monte de parábola, provocando o imaginário daquelas pessoas, convidando-os a pensar de um lugar que não era o lugar de onde eles estavam. E ele fez isso de maneira elegante, sábia e simples, através de parábolas. Isso foi agitando aquela cultura. A gente está falando ali da Galileia. Existe um monte de tribo ali naquela região, um monte de herança cananita, um monte de história acontecendo ali. E Jesus está tocando a imaginação deles de maneira muito ampla, de maneira que o que ele estava fazendo foi para além daquela região, chegou a Jerusalém, 150 quilômetros de distância. E de lá vieram gente da religião, os fariseus, saduceus, para ver o que estava acontecendo, qual era o burburinho, porque a imaginação daquelas pessoas estavam sendo revitalizadas por algo que eles não entendiam. E diante dessa agitação toda, Jesus estava ciente disso, ele pergunta aos seus discípulos, aquelas pessoas mais próximas de Jesus, que estavam interessadas em ter dele ensinamento, em ter dele direção, em ter dele referências para a vida. Olha só, quem é que essas pessoas todas dizem que eu sou? Daí eles falam, olha, dizem que quem essas pessoas dizem ser o Filho do Homem? João Batista, Elias, os profetas. Eles tinham um monte de referência para poder chutar ali. Mas Jesus precisava de algo mais específico dos seus discípulos. Algo mais contundente, mais acurado. Mas você, afinal de contas, quem você diz que eu sou? E Pedro fala aquilo que é o ponto de partida da trajetória dele e o ponto de partida de qualquer discípulo. Ele fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A história toda do discipulado começa nesse momento, quando há o reconhecimento, de fato, de quem é Jesus para a gente. De quem é Jesus para a gente. Não é o Jesus de ouvir falar, não é o da religião, não é da tradição dos pais. Porque se você for ler aqui no contexto antecedente, o embate de Jesus com esses caras que vieram de Jerusalém eram sobre as tradições. Seus discípulos comem sem lavar as mãos. Por que você faz isso? E Jesus fala com ela: você está seguindo a tradição, eu estou falando do mandamento do Deus vivo. Então a pergunta que ele faz para Pedro é: quem você diz quem eu sou? E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí que toda a jornada do discipulado acontece de fato. É quando a gente traz para o nosso cerne esse conhecimento. É quando a gente começa a crescer de fato. Porque conhecimento não é só saber. Eu soube que aconteceu alguma coisa ali na outra rua. Não, conhecimento é incorporar, é trazer para dentro, é trabalhar a partir de tal entendimento. É por isso que ele fala: olha, o que você acabou de falar não vem espontaneamente, não é fruto do raciocínio, não é fruto da intelecção. Isso é revelação de Deus. E Paulo fala sobre isso em Coríntios, que nós temos a alegria de ter
a glória de Deus revelada na face de Cristo. Isso vem por revelação, por iluminação. Já está dado, já está revelado, cabe a nós se apropriar. E ele faz uma brincadeira com o nome de Petra. O que tu disseste, de fato, não vem de ti. Agora, é sobre essa afirmação, sobre essa declaração que eu vou firmar, fundamentar, sustentar a minha igreja, corpo. Qualquer construtor aqui sabe que para se construir uma casa, levantar uma casa, você precisa cavar até chegar na rocha, no sólido, para ali lançar um fundamento, lançar a coluna, depois lançar as paredes. Mas uma casa, ou uma estrutura, ou uma edificação que é construída sobre areia, sem chegar lá no fundo, vem o vento leva, vem a água leva. Em se tratando de fazer a analogia que nós somos essa edificação, se a gente não construir essa afirmação no cerne do nosso ser, não se apropriar com alma, com espírito, somos semelhantes a essa casa. É preciso tirar todas as camadas de terra, de areia, seja lá do que for, e fazer essa verdade valer no cerne do espírito, para que todas as relações a partir de você aconteçam carregadas dessa natureza. Porque não há nada que a gente experimente, faça, fale, que não se relacione a isso. A gente pode, de maneira cega, ir para a vida ignorando verdades. Eu posso ignorar. Posso ir para a vida ignorando a cotação do dólar, posso ir para a vida ignorando o contexto político, posso ir para a vida ignorando sintomas, posso ignorá-las e continuar tendo uma experiência da existência. Agora, essas coisas continuam acontecendo e a verdade delas vai se estabelecer uma hora ou outra. Então, se a gente crê que tudo é em função dele e todas as coisas foram feitas para ele, nada mais coerente do que colocar para dentro do ser, para o cerne do ser, esta verdade, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o libertador, ele é o Salvador, que te liberta do quê? Te liberta do embrutecimento da tua alma, te liberta da incoerência dos seus pensamentos, que te liberta dos vícios mentais que te levam a experiências desprezíveis. No contexto imediato para Pedro, ele era o Messias, o libertador, que ia restaurar a política e a religião de Israel. Mas num conceito mais amplo, ele restaura a possibilidade de uma plenitude latente do meu ser. Que cada um de nós precisaria ter isso em mente. Porque não há momento em que você não atravessa aquela linha que você não sabe que atravessou. Que você pensa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter ido por aqui. Isso mostra qual é o pendor e a natureza do nosso ser. É por isso que precisaria valer o tempo todo que Cristo, o Filho de Deus vivo, deve ser aquilo que sustenta o meu ser para a vida. E é a partir dele que eu olho tudo. É a partir dele que eu interpreto tudo. É a partir dessa afirmação que eu experimento tudo. E a gente não está falando aqui de comportamentos, de estereótipos, de coisas que você pode aprender maquinalmente ou mecanicamente. A gente está falando de espírito, porque é daqui que procede tudo. Em Mateus, um pouquinho antes disso, coloca para a gente, Vitor. Em Mateus, acho que é no versículo 13, no capítulo 13. Vamos ler juntos isso aqui? Vamos ler juntos? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração,
E são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A usina que produz o mal está aqui dentro. Está aqui dentro. Ou há lugar para isso, ou há lugar para essa afirmação. Ele é o Cristo, Ele é o libertador, Ele é o Salvador. Ele é o que pode mudar a minha interpretação nesse momento acerca desta realidade. É Ele que pode mudar o meu pensamento de maldade, de corrupção, de avareza, neste momento acerca desta realidade. Ou seu coração é habitado por essas coisas, ou ali existe o fundamento daquilo que é verdadeiro. Porque não adianta a gente falar da corrupção em Brasília, ou das safadezas no estado do Rio, se o interior não muda. Toda a corrupção começa no coração. Toda mentira e homicídio começa no coração. Toda a maldade está aqui dentro. É por isso que é preciso abrir espaço nessas camadas e deixar essa verdade brotar lá dentro, se instalar lá dentro. Ela já está dada, ela já foi revelada. É a glória de Deus revelada na face de Cristo. E a gente precisa todo dia entender que existe um novo pendor possível em nós. Para que a gente não viva conforme os maus pensamentos. Mas você acha que isso é aquele pensamento muito grave, muito mau. Eu falei, isso aí eu não tenho, não. Eu não desejo matar ninguém. Não desejo muito mal a ninguém. No máximo eu desejo dar uma bofetada na cara daquele cara que me xingou. Coisas assim simples. Mas são sutilezas que vão se acumulando na alma e vão viciando o pensar. Vão tirando o espaço da lucidez. É por isso que o tempo todo precisa fazer valer que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é a possibilidade de saída, Ele é a rota de fuga desse esquema que me aborrece, que me limita. Ele é o Cristo. E como eu disse, é preciso que a gente cresça no conhecimento de quem Ele é, porque quando a gente sabe quem Ele é, a gente começa a saber quem nós somos. E essa é a implicação disso. A gente começa a crescer, a gente pode crescer. A gente pode parar com os vícios. A gente pode parar com a mentalidade tortuosa. Pode. E dar ocasião que em nós se manifeste um novo ser, um novo tempo, um novo momento. E a respeito do que nós lemos, a conclusão é que quanto mais a gente souber dele, quanto mais a gente souber como é que ele lida com as coisas, como é que ele se relaciona com as pessoas, qual eram os valores que Jesus tinha, mais oportunidades de mudança nós vamos ter. Porque não há nenhum aspecto da nossa vida que ele não tenha experimentado. Sendo que, diferente de nós, ele tratou tudo com verdade, com clareza, em favor da vida. Então, tomara que hoje ainda se inicie em cada um de nós esse processo de fazer valer essa verdade dentro de cada um de nós, no coração. Não são nas camadas mais superficiais, mas lá na rocha. Porque é ali que se fundamenta. É ali que a igreja cresce, é ali que o corpo se manifesta. Só a partir daí. Aí os nossos sentidos podem ser desembotados, o nosso olhar pode ser transformado, a nossa interpretação do mundo pode ser diferente, os nossos vícios podem ser minimizados, controlados, quiçá extintos. Mas tudo começa com o entendimento de quem você é nele, de quem você é nele.
Para mim faz todo sentido saber disso no meu dia a dia. Porque se não fosse assim, eu entraria por caminhos tortuosos. Mais do que eu entro. Entraria por veredas esquisitas. Mas saber valer, saber fazer valer que Ele é o Cristo, o Salvador, o Libertador, que me liberta do embrutecimento da minha compreensão, da minha alma, do meu coração, me faz ter perspectiva, me faz olhar em profundidade, não me faz reagir de maneira automática ao imediato do que acontece. Dá para você respirar e fazer assim, ó, e tentar saber que aquele outro com quem você se relaciona também fala de um lugar diferente de você. É por isso que a gente fala muito, mas se comunica muito pouco. Porque a gente fala, mas cada um está num lugar. Mas se todos estivessem atentos a essa realidade, a gente esperaria uns pelos outros. A gente teria mais condições de cooperar uns com os outros. Fazer valer todos aqueles mandamentos recíprocos que existem, mútuos. Amem uns aos outros. E hoje é a mesa da oportunidade. É a mesa que fala também disso. Mesa da reconciliação. A mesa dos marcos, do recomeço, do encontro, da mutualidade. Porque o que seja vida conforme Deus a propõe, passa pelo que esses elementos representam. Passa por reconhecer que toda a nossa experiência começa no Cordeiro imolado, desde antes da fundação do mundo. Isso é muito mais interessante do que Tolkien. Eu gosto de Tolkien. É muito mais profundo, muito mais misterioso. Toda a nossa vida passa por aqui, começa aqui e volta para cá. Então hoje, tomara seja oportuno a cada um de nós se pensar à luz dessa verdade, de quem é Jesus para você, afinal. Ele é uma entidade religiosa, ele é um ser místico, ele é um cara poderoso que resolve as tuas questões quando você está com um problema, e você só volta lá para poder falar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ou ele é o Salvador que pode ampliar a sua experiência da realidade, pode nutrir o seu espírito com verdade, com vida, pode fazer você viver em novidade de vida todo o tempo, apesar das circunstâncias. Ele pode aproximar você da sua verdadeira natureza. Ele pode sensibilizar você e os seus sentidos, para que você não fique limitado. Quem é Ele para você? Tomara a gente encontre a resposta, todos os dias, sobretudo agora. E eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento e pensar comigo uma coisa, olha, eu falo, não é merecimento participar dessa cena, ninguém merece. Ninguém merece. É justamente por isso que ele veio, porque a gente não daria conta. Por isso mesmo o sacrifício do Cordeiro Eterno, dando conta de anular toda a barreira que existia entre nós e Ele. Não há barreiras. O que há de barreira é formado pelo nosso pensamento tortuoso. O que há de limitação é construído pela nossa mente enganada, que não deixa a gente usufruir da glória de Deus na face de Cristo. Então, tomara, o convite é que você participe com alegria, com singeleza, mas com entendimento de que o que está aqui representado é vida disponível no nome dEle, no corpo dEle, no sangue dEle. Há um compromisso de Deus em Cristo no sangue dEle, dizendo que
Todos são bem-vindos. Todos. E o pecado que nos constrange diariamente pode ter seu efeito em nós aniquilado pela certeza da graça e pela mudança da mente que faz a gente não se condicionar a ele, não virar escravo dele. Então tomara que quando você participe se apropriando do sentido e do significado dessa mesa. Vida, perdão, poder sem limites. Sem limites. Tudo é possível que crer. Sendo que a gente sempre pensa nisso com categorias materiais, humanas. É possível amar, é possível se relacionar, é possível ter paciência, é possível ter bom ânimo, é possível ter bom humor, é possível não entrar no automático, é possível você se solidarizar, é possível você ser quem você é nele, é possível que a imagem de Cristo se desenvolva em cada um de nós, é possível que seus desejos, interesses sejam realinhados. É possível, é possível. Vamos participar dela juntos, com esse sentimento. A ceia eleva a nossa gratidão diante de Deus, porque tudo isso está à nossa disposição. Tomara haja coração contrito, arrependido, disposto a recomeçar, disposto a caminhar para frente, com vontade, com vida, com propriedade, com originalidade, com a propriedade de Jesus em nós, porque Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus vivo, que me torna a imagem e semelhança dele. Vamos juntos.